Olá, pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje estamos começando, né, esse novo projeto da coalizão, da gente ter esse momento das gravações pelo YouTube e da nossa live, das histórias de mudança. A gente está também com o novo formato e também o novo título das histórias de mudança, então já acrescentando aqui na nossa live, né, as histórias de mudança da coalizão, vozes que inspiram e práticas que transformam. Então, hoje a gente tem um prazer de receber a Ivone Maio, do Instituto Cíclica. Vai ser um momento bem interessante, a gente vai entender um pouco, né, a aplicação e o entendimento da pesquisa social aplicada no campo, né, das políticas informadas por evidência. E a gente vai ter aí vários aspectos interessantes da história do próprio Cíclica, né? Como que ele tem se introduzido na discussão, né? E, enfim, nesse campo, ou como a gente chama também, né? Ecossistemas de evidências, né? Ou seja, essa estrutura onde vários atores, de alguma forma, se encontram, né, seja dentro da gestão pública, né, dos movimentos sociais, da universidade, para que, de fato, as nossas tomadas de decisão em políticas sociais sejam informadas pela melhor evidência disponível. Então, quando a gente chama ecossistemas de evidência, a gente quer chamar nesse sentido, né, esses vários atores sociais que, de alguma forma, se interagem e que precisam, né, trabalhar de forma colaborativa para que a gente possa alcançar, enfim, aqui no Brasil, por exemplo, né, no ecossistema brasileiro, as políticas sociais informados por evidência. Então, já agradeço aqui e chamo, né, a Ivone aqui para estar conversando com a gente. Então, bom dia, Ivone, seja muito bem-vinda à História de Mudança. Gente, é o nossa primeira live, então, assim, nosso primeiro momento, então, queria agradecer muito, viu, Ivone, você topar a gente fazer esse novo formato e seja bem-vinda. Bom dia, Jéssica. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer, né, apoiar as iniciativas da coalizão, porque é um grupo muito rico assim em trocas, a gente aprende muito e então que bom estar aqui com vocês. Obrigada, Ivone. Então, vamos começar um pouco a conversar, né, sobre o próprio Cíclica, né, enfim. Então, como eu falei, hoje a gente vai estar com essa nova temática, né, do Instituto Cíclica e os caminhos da pesquisa social aplicada em políticas informadas por evidência. E aí a gente queria te conhecer, né, Ivone, assim, um pouco qual o cargo, né, que você tem ocupado no Instituto Cíclica, também um pouco assim a tua própria trajetória, né, porque, né, Ivone está no Cíclica e pensando a pesquisa social aplicada. Então, te entender um pouco dentro desse processo antes mesmo da gente entender a instituição. Então, é um pouco isso. A gente queria te conhecer mais, assim, da tua história, né, nesse processo. Maravilha. Bom, eu estou como diretora executiva do Instituto Cíclica já há 5 anos, a gente faz 5 anos no próximo mês, na verdade, né? E, então, sou uma das fundadoras e, desde então, ocupando esse cargo de liderança, apesar de que a gente tem uma estrutura bastante horizontal, assim, no Cíclica, então, esse também essa foi uma forma, assim, que a gente entendeu mais apropriada, mais é, alinhada com o que a gente acredita, né? Bom, um pouco da minha trajetória, eu sempre digo que a minha trajetória é não linear, né? Eu não sei o quanto isso inspira, eu acho que sim, no sentido de que às vezes as pessoas pensam que tomaram uma decisão profissional lá atrás, né? E talvez tenham que ficar apegadas assim àquela decisão. E eu acho que a minha trajetória mostra um pouco isso, assim, eu já fiz muitas coisas diferentes, né? E, e tentei sempre articular a pesquisa com atuação profissional, tanto na gestão pública, né, no terceiro setor. Então, eu entrei na faculdade muito nova, com 17 anos, eu sou bacharel em turismo, foi minha primeira formação, depois fui para o mestrado em turismo e hospitalidade, entrei para a gestão pública, fui professora universitária já desde os 22 anos, então fui combinando sempre essas atuações, né? Na gestão pública eu trabalhei por quase 12 anos, então
em diversas áreas, começando mais específico na área do turismo, mas depois fui para planejamento e orçamento estratégico, então trabalhei como gerente de programas dentro da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. E aí comecei a sentir falta, assim, dessa vivência acadêmica, fui retornando, fiz outra graduação em Ciências Sociais, e ali eu percebi que a minha relação com a pesquisa não ia ter volta, assim, que eu precisava retomar essa minha relação com a produção mais dedicada, né, à produção de pesquisa. E aí acabei entrando no doutorado em Sociologia, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu finalizei minha tese ano passado e esse ano comecei como pós-doc no mesmo programa, né? Então, nesse meio tempo, eu acabei, então, pedindo exoneração do serviço público e criando o Cíclica ali com esse grupo de amigos e profissionais que a gente já atuava junto no grupo de pesquisa aqui da URGS. E, enfim, e aí optando por trabalhar com pesquisa e investir meio que de forma constante, né, nessa formação como pesquisadora. Perfeito, Ivone. Não, bem interessante mesmo, né? Porque quando a gente pensa muitas vezes nas políticas formadas por evidência, a gente vê o destaque da saúde, né? Assim, né? De pessoas na área da saúde que se interessam em pensar o que você está chamando, né? Dessa pesquisa de fato social aplicada e também interagindo com a política pública, né? Com as políticas sociais, né? E até entender esse teu interesse, né? De assim ser dessa área, enfim, das ciências humanas, né, e entender a importância da pesquisa nesse aspecto para esse campo, né, de políticas informadas por evidência. Então, queria conhecer, assim, entender por que o Cíclica surgiu, então, sabe? Tipo assim, a gente entender, entende a importância das ciências humanas e sociais, sim, como uma ciência importante para entender, compreender o cenário, mas também ajudar na tomada de decisão, né? Mas por que o Cíclica, né? Teriam outras organizações ou não? O que vocês até observaram, assim? E esse perfil das pessoas, né? Porque a gente conheceu, mas também o perfil das outras pessoas também que compõem o Cíclica, assim. Como que vocês chegaram numa mesa de bar, por exemplo, e falaram assim, vamos criar o Cíclica? Mas, assim, entender esse processo, qual foi o cenário anterior, né? Que vocês falaram, não, gente, a gente tem que se unir, né? E a gente tem que montar uma organização e pensar isso, né? De como que a gente se insere, talvez, nesse cenário também nas políticas informadas por evidência. Então, a gente percebia, assim, um afastamento bem grande, né, da produção de conhecimento desses outros campos, né, das políticas e da relação com os governos, da relação com o terceiro setor. Então, a gente tem uma formação ali na sociologia de excelência, assim, em pesquisa, mas de certa forma muito focada somente no ambiente acadêmico. E a gente começou, como o nosso grupo de pesquisa ele já tem uma tradição de estudar movimentos sociais, a gente tinha um pouco essa ideia de tentar levar esse conhecimento para fora, né? Pensar um pouco em diálogo ali com o que a gente estudava, de participação social. Então, acho que tinha um pouco esse diagnóstico, especialmente aqui no sul do Brasil, a gente não tem, assim, outras organizações que a gente destaque, assim, tanto, né, nessa atuação. E também eu acho que a gente estava vivendo ali um período de pandemia, né, que eu acho que também era um momento muito difícil de vivenciar, assim, a gente conseguir enxergar muito como seria a nossa vida dali para frente e de alguma forma essa nossa relação de amizade, né? Eu, o Eduardo, a Camila, a Brenda, o Cristiano, o Gerson, que são os fundadores, tínhamos já uma relação de amizade, mas também uma relação profissional dentro do GEPASSE, que é o grupo de pesquisa Associativismo, Contestação e Engajamento, onde a gente já produzia de forma coletiva pesquisa. E eu acho que isso nos trouxe um potencial criativo, assim, sabe? Naquele momento de crise, de pandemia, de conseguir acolher um ao outro e, ao mesmo tempo, conseguir canalizar aquele momento difícil para algo criativo. E o que nos inspirava muito era que a gente
começou a compreender e ver que as pessoas nos procuravam o GEPASSE como um lugar de referência em metodologia da pesquisa. Então, a gente trabalhava com muitos métodos diferentes, a gente investia muito em conhecimento, em como produzir dados confiáveis, e a gente começou a pensar, bom, será que a gente não poderia, então, pensar numa estrutura em que a gente pudesse qualificar outros pesquisadores em métodos? Então, um pouco a origem do Cíclica foi essa, assim, mais preocupada em disseminar métodos e procedimentos de pesquisa com alta qualidade e tal. E aí, a partir disso, muito em diálogo com a Laura, né, que a gente brinca que é a nossa madrinha, né, do Instituto Veredas, ela disse, não, mas vocês produzem com muita qualidade, mais gente precisa, né, acessar as pesquisas que vocês fazem, começou a nos provocar nesse sentido, e aí, enfim, fomos bolando o Instituto e pensando muito nesse espaço aqui do sul do Brasil que era carente, né, de uma organização com esse perfil, assim. E como eu já tinha muito contato na gestão pública, conhecia muito, assim, a dinâmica do setor público, facilitou também imaginar essa organização em diálogo com as políticas públicas, assim. Então, foi um pouco esse diagnóstico, assim, né, e um pouco de enfrentamento também dentro da academia, de dizer, olha, vale a pena pensar numa pesquisa mais aplicada, não ficar só dentro aqui da academia, e hoje é super interessante porque a gente é convidado constantemente para falar dentro da URGS sobre a experiência do Cíclica, então também a gente conseguiu criar um movimento dentro da academia de valorização da pesquisa aplicada, né? Perfeito, Ivone. Então, me explica, vocês surgiram, então, na pandemia, né? Então, assim, qual foi o ano de fundação, vamos dizer assim, do Cíclica? Vocês entraram assim, é isso, criamos. Foi qual ano? 2000 e Foi quanto? 2020. 2020. Então, vocês estão aí há 5 anos, né? Mais ou menos nesse sentido, há 5 anos, tentando tensionar, né, essa questão que você estava falando, né? De fato, a pesquisa social no contexto, principalmente aí no Rio Grande do Sul, né? A maioria de vocês são do Rio Grande do Sul, é isso? Ou, tipo, todo mundo é? Ou a maioria é? Todos somos daqui, mas hoje a gente está mais espalhado, né? A gente tem, a Valentina está fazendo doutorado no Rio de Janeiro, enfim, né? Então, também a vida nesses 5 anos a gente foi na verdade, o que se revelou depois de nossa atuação é que a organização conseguiu ganhar editais internacionais, faz contrato muito a gente atuou até na Amazônia, quer dizer, então, o que a gente imagina, isso tudo que eu te falei é um pouco do que nos motivou. A realidade, depois da organização, se mostrou bem mais ampla, com uma atuação, inclusive, internacional, né? Sim, sim. Acho que dá para compreender bem, assim, né, o que você está falando, assim, porque, de fato, o Brasil é muito complexo, né, assim, né, a realidade do Brasil, acho que é muito complexa, e ter o Cíclica, né, nesse cenário, dessa complexidade, inclusive vocês viveram, né, um tempo bem complicado com a crise climática, né, com as enchentes, enfim, tal. Então, esse cenário que você traz, né, assim, de vocês, enquanto pessoas que já ocupavam tanto serviço público, né, quanto a universidade, de querer fazer mais, né, assim, olha, acho que a gente pode, já que a gente faz um trabalho, né, que tem sido reconhecido, né, os nossos trabalhos individuais, estou falando assim, né, individualmente a gente tem sido reconhecido, então vamos nos juntar e ver o que está rolando também de outras problemáticas aí que a gente pode estar fazendo mais junto, né, acho que é um pouco isso, né, também, Ivone, assim, se potencializar, né, esses amigos, assim, se juntarem, se potencializarem e ver o que vocês podem fazer de forma conjunta e um pouco nesses 5 anos que você está falando, né, e ampliando. Então, a gente queria entender, assim, já indo para esse campo, né, assim, quais foram, então, as problemáticas, né, assim, o Cíclica foi criado, né, acho que, como eu estava falando, a gente percebe a importância, né, de cada vez mais organizações, ou os próprios grupos de pesquisas diferenciados no Brasil se reunirem, né, e pensarem em agir em rede ou em agir em organizações, como a própria Cíclica, e explica para a gente, então, vocês fizeram, né, enfim, lançaram o Cíclica e quais foram, então, os problemas para a gente começar a entender aqui o que vocês percebem que o Cíclica tem mobilizado de mudança, né? Então, trazer aqui para a gente, assim, quais foram os problemas encontrados, se quiser destacar, inclusive, Ivone, algum projeto que vocês fizeram, que para vocês, para a história de vocês, desses 5 anos,
foi significativo. Então, entender um pouco esse cenário agora do que a gente chama que é o coração da história de mudança, né? O cenário, por que vocês criaram, mas agora entender, tá, o que vocês encontraram, o que vocês fizeram, quais foram os atores envolvidos e como que também vocês têm visto e pensado esse processo da importância do Cíclica, né? Para esses problemas aí que surgiram que necessitavam a pesquisa social aplicada na tomada de decisão, né? Então, entender um pouco isso. Vou até colocar aqui a fotinha de vocês, né, Ivone, enquanto você fala, assim, também, o pessoal veio aqui, a equipe, né, mas isso. isso. Uhum. Então, essa já é a equipe mais atual, né? Eu acho que é importante destacar essa questão dos parceiros, assim, acho que eu já falei do Instituto Veredas, que foi muito importante, o próprio GEPASSE aqui, né, o nosso coordenador do grupo de pesquisa aqui de Porto Alegre, ele foi um super incentivador, assim, e nos abriu muitos caminhos, que é o Marcelo Conrad Silva. A própria coalizão vem um ano praticamente depois, ali em 2021, e aí a gente começa a se conectar com outras organizações que estão fazendo coisas parecidas com a gente, apesar de que, como você ressaltou, né, Jéssica, tem toda uma tradição muito mais forte ali da área da saúde, mas até isso é importante porque a gente começa a olhar, bom, quais são as nossas diferenças, quais são os nossos pontos de contato, né? Então, uma das coisas que eu acho interessante destacar, assim, no que o Cíclica de fato se tornou e produz hoje, né, é que a gente trabalha com muita produção de dados primários, né? A gente tem toda uma tradição e que a gente faz também isso, por exemplo, ali no Policy Brief, né, no resumo de política, em que a gente faz toda uma pesquisa sobre as melhores evidências já publicadas e tenta trazer direcionamentos, recomendações. A gente já produziu material nesse sentido, mas eu gosto sempre de frisar, assim, que eu acredito que a expertise e o diferencial do Cíclica é que a gente produz dados primários, ou seja, a gente produz dados inéditos, né? Então, quando a gente fala lá dos nossos projetos lá de juventude, a gente faz um levantamento de todo o investimento na política federal de juventude, a gente faz um levantamento dos projetos de lei voltados a jovens no Brasil. Então, esse é um dado produzido do zero, né, de documentos originais. A gente trabalha muito com pesquisa de campo, né? Então, a gente faz entrevista, a gente faz grupo focal, a gente faz avaliação, por exemplo, de política pública com base também, né, não só em documentos, mas aplicação de instrumentos inéditos. Então, o Cíclica desenvolveu uma série de uma metodologia, uma forma de atuar bastante voltada a produzir dados primários, assim, e isso ajuda muito, porque como a gente sabe, a gente tem diversas áreas, né, de políticas no Brasil, ou mesmo de áreas de interesse do terceiro setor, em que a gente tem uma carência muito grande de dados. Então, que a gente vai fazer, por exemplo, uma revisão sobre o que a gente fez recentemente sobre tarifa zero no Brasil, e tu acaba encontrando ainda muito pouco estudo sobre isso. Então, tem áreas que, de fato, a gente precisa voltar, né, um passo atrás e produzir dados primários sobre aquela realidade. Então, acho que eu destacaria isso. Tu falou a questão das enchentes, eu acho que isso também é importante, né? A gente está num contexto aqui, atualmente, de muitos desafios no próprio Rio Grande do Sul, né? Inclusive, um dos projetos que a gente está tocando atualmente, acho que até tem uma imagem aí, se vocês quiserem colocar, foi um edital do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o PNUD, justamente para pensar todos os problemas de acesso à justiça que foram enfrentados ao longo das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que isso é bem emblemático, assim, do quanto a gente tenta estar conectado com a realidade de onde a gente está inserido e dos problemas que estão, de fato, presentes, assim, na vida das pessoas, né? Em termos de surpresa, eu acho que também é interessante falar, assim, um pouco do que veio de inesperado nesse processo, assim, né? Que é uma relação muito forte com outras organizações do terceiro setor, assim. Então, aquilo que a gente imaginava de também atuar junto com governos nem sempre é tão simples, e aí por uma série de coisas de desenho do serviço público, e hoje a gente tem uma relação muito próxima com diversas organizações do terceiro setor que estão preocupadas em produzir
conhecimento para incidir em políticas públicas, e isso tem sido também, assim, nessa linha das parcerias, eu acho que vale a pena destacar, assim. Perfeito, Ivone. Já já a gente vai colocar aí as imagens que você pediu, então queria aprofundar, talvez você trazer um destaque, né, de algumas dessas atividades, né, enfim, né, pesquisas que vocês têm feito, que você tem falado aí, para a gente entender um pouco mais esses atores, assim, algo que você pode, nossa, esse aqui para o Cíclica foi, assim, muito chave para a gente, enfim, tal, para a gente debruçar um pouco mais algum projeto específico, e aí já partir, depois finalizando para esses resultados, enfim, alguma coisa relacionada a isso, de como que vocês sentem, né, a importância do Cíclica ter atuado, por exemplo. Acho que esse da tarifa zero, enfim, que você estava falando também desse processo das histórias, né, de alguma forma pode ser algo que você possa trazer para a gente e ver, assim, essa construção, né, assim, até esse resumo de políticas que vocês fizeram, qual foi a temática, Ivone? Esse resumo que vocês fizeram. Esse resumo que a gente fez agora mais recentemente foi da tarifa zero. A gente foi inclusive, aqui ele agora trouxe a imagem, ó. Esse é um projeto que a gente está em andamento, que é uma parceria do PNUD com o Conselho Nacional de Justiça. Acho que é importante falar, assim, por trás dos projetos, né? Aqui a nossa primeira formação interna, a gente ainda está com uma identidade visual bem diferente do que a gente tem hoje, né? Mas eu acho importante mostrar esse processo, assim, de amadurecimento da própria organização, né? Então, acho que um dos grandes aprendizados também tem a ver com isso, né? A gente investiu muito em formação, sempre, a gente faz até hoje as formações internas, é algo que o Cíclica busca ou trazer pessoas de fora, ou a gente mesmo estuda e faz uma espécie de seminário interno, e aí tem todo um amadurecimento institucional, né? Porque eu acho que a gente, algo de bastidor, que eu acho importante trazer, assim, para quem está buscando uma certa inspiração, né, para empreender, enfim, é que a gente sabia já muito de pesquisa, já fazia pesquisa há muitos anos, mas a gente não sabia praticamente nada de gerir uma organização, né? Então, tem esses dois lados, né, de quando a gente resolve montar uma associação. Então, ler leis que regem, o que é necessário, criação de CNPJ, assessoria jurídica, é todo um mundo que se abre, né, quando a gente decide montar uma organização, e foi um aprendizado que a gente teve. E pode ir passando outras imagens, acho que mais recentes agora ali do site, para a gente ver a diferença também um pouco aqui. A gente está na pandemia, ó, a gente está todos online, né? Não tinha como se encontrar. Depois aqui o lançamento da nossa nova identidade visual, já com um site também bacana. Então, a própria organização vai amadurecendo, né? Mas é interessante que a gente nunca precisou rever, por exemplo, a nossa missão e os nossos valores. Isso foi algo que a gente se dedicou muito para pensar e a gente se sente muito representado até hoje com esses objetivos, com esses valores que a gente colocou há 5 anos atrás, assim. E um pouco dos projetos, né, que você falou de destacar, eu acho que eles dialogam bastante, assim, com a nossa missão, sempre conectada com essa ideia de justiça social e garantia de direitos, né? A gente já teve mais de uma vez, assim, na posição de negar alguns convites de projeto, porque eles não dialogavam com o que a gente acredita que são temas que têm a ver com isso, justiça social, garantia de direitos. Esse aqui foi um projeto bem importante, como eu falei ali, as nossas parcerias ali com o terceiro setor, né, as fundações, investidores sociais privados. A gente fala sobre o futuro do mundo do trabalho para as juventudes brasileiras. Foi um trabalho que teve muita repercussão, assim, e, enfim, foi uma virada de chave, assim, para a organização, pela qualidade dele, pela projeção que ele teve. Aqui, de novo, a gente fez uma parceria com o Veredas, foi bem bacana. A gente tem outros trabalhos na área de juventude que você pediu para destacar, né, que eu acho que são bem relevantes, desde o primeiro trabalho que a gente fez sobre mapeamento
de investimento em políticas de jovem foi um trabalho que acabou, inclusive, subsidiando planos de governo depois, né? A gente foi procurado para, enfim, partes do trabalho compor, né, o texto do plano de governo. Então, a gente começa a ver aí uma incidência real, né, na prática das políticas públicas. E eu acho também que, bom, a questão da tarifa zero, a gente fez contato com diversos vereadores que estão com propostas de tarifa zero para tentar sensibilizar que eles tomassem essas decisões, né, olhando para as evidências disponíveis sobre essa política, né, porque às vezes a gente tem inclusive uma tese de uma cientista política que mostra o quanto as decisões de tarifa zero são decisões individuais de políticos que por algum motivo se identificaram com aquela ideia, mas que não reuniram, né, informações suficientes para essa tomada de decisão. Então, a gente também tenta trazer um pouco essa discussão das evidências para essa realidade, né, da produção da política, que pode ser no executivo, mas que também pode ser no legislativo, como tem sido o caso de muitos casos aqui da tarifa zero no Rio Grande do Sul, principalmente. Então, eu acho que é isso, assim, a incidência ela vai aparecendo, a gente faz um esforço, por exemplo, para fazer uma incidência em mídia, tentar trazer para uma linguagem mais acessível os dados e disseminar isso, né, tanto em canais digitais, como o Jota, como o Nexo, como aqui localmente o Jornal Zero Hora também, que já disseminou um estudo de combate à tortura em ambiente prisional que a gente fez aqui no Rio Grande do Sul. Então, esse impacto a gente sente que vem em diversos níveis, assim, né, de construir tanto essa disseminação mais ampla em imprensa, quanto incidência em grupos de interesse daquela temática, e apresentar, e conversar com as pessoas. Então, o trabalho de pesquisa, ele tem a produção, mas ele também depois tem todo esse trabalho de diálogo, né, e disseminação desses dados. Perfeito, Ivone. Nossa, muito interessante mesmo, né? Assim, são várias áreas de atuações, né, que o Cíclica tem, que você falou, juventude e tal. E, enfim, essa questão da própria enchente, né, da importância também da ciência, da pesquisa social, né, das ciências sociais, da pesquisa social aplicada também para aquele cenário, né, enfim, para aquele cenário não, para a gente olhar esse cenário para não repetir, inclusive, né, continuar olhando. E aí eu queria entender, assim, aquele plano de fundo, por exemplo, que vocês não vão contar, mas a coalizão vai saber, porque a gente é bedelhudo, como se diz, a coalizão é bedelhuda, ela quer saber tudo. Do que para vocês, assim, qual tem sido, em alguma pesquisa específica ou no próprio Cíclica, as barreiras, sabe, assim, que desafios, assim, vocês têm encontrado, algo que você fala, gente, aquilo ali não foi legal, a gente precisa refletir, ou também algo que vocês ainda continuam enfrentando, para também a gente entender, né, nem tudo são flores, né, assim, Ivone, assim, acho que o campo da pesquisa, ele também tem essas barreiras, e até como você falou, olha, montar uma organização é massa, vamos reunir como amigos, vamos pensar isso para tomar de decisão na minha região, no meu estado, enfim, e depois crescer, né, como você falou, para outros projetos também aí a nível Brasil, mas assim, gente, não é, vamos nos reunir, vai dar tudo certo, vamos abraçar. Entender um pouco como que você entende, assim, quais são as principais, assim, barreiras, sabe, que o Cíclica tem enfrentado, e também como que vocês têm buscado para enfrentar também um pouco essas barreiras, assim, que de fato a gente sabe que as políticas informadas por evidência a nível global tem muitos desafios, né, mas assim, para a área específica de vocês, né, da pesquisa social aplicada, o que vocês têm mais enfrentado, tanto para o Cíclica ser o que ele é hoje, ter 5 anos, né, de uma organização, mas também nessas interações dos projetos, né, dos editais, enfim, outras coisas que vocês têm visto assim, para esse campo. Eu acho que a gente ainda são muitas coisas, né, que podem ser citadas. Assim, fiquei pensando nas próprias relações dentro desse ecossistema, né? A relação, por exemplo, dos editais. Eu acho que a gente precisa avançar bastante na transparência desses processos e no retorno, né, para as organizações. Então, tipo, a gente já teve diversas situações assim de
enfim, conversar com algum financiador, está tudo encaminhado, de repente as pessoas somem, né? Então, acho que a gente precisa amadurecer um pouco essas relações e a gente tenta ser muito ético, assim, aqui no Cíclica, né? Quando a gente faz um contato, por exemplo, mesmo que seja só com um pesquisador, que a gente levantou uma possibilidade de um financiamento, aquilo não aconteceu, volta, diz por que não aconteceu, coisas bem básicas, assim, de comunicação mesmo, transparente, que eu acho que a gente ainda pode avançar nessas relações, né? Porque a gente vem de toda uma cultura muito mais hierárquica, né? De quem detém o financiamento da pesquisa. Antes dava todas as cartas, não precisava dar explicação, e que hoje a gente vem questionando esse modelo, a gente tem modelos mais participativos, né? De decisão, a gente tem critérios de uma relação mais baseada em confiança, tentar diminuir um pouco essa verticalidade, né, na relação. Então, acho que isso é algo que a gente ainda precisa construir. Outra questão é pensar um pouco mais o papel da universidade nessas parcerias, que é tão importante, mas que às vezes é tão burocrático, né? A gente tem sentido, assim, que a própria URGS agora tem feito um movimento muito interessante, assim, de tentar ter uma atuação mais próxima da comunidade, lançou agora até o programa Conexões URGS Comunidade, que vem chamar atenção para isso. Olha, a universidade precisa estar mais presente nas questões, dar respostas, né, oferecer dados. Por outro lado, são estruturas que ainda estão muito engessadas, então o Cíclica, por exemplo, tem conseguido contornar esse engessamento institucional por meio das parcerias diretas com grupos de pesquisa. Então, a gente tem grupos aqui na Faculdade de Direito, na própria Ciências Sociais, na Educação, o Observatório da Socioeducação foi um super parceiro num dos projetos que a gente fez sobre o socioeducativo no Brasil. Então, são ainda desafios, né? Pensar como esses atores realmente conseguem interagir, né? Universidade, Estado e terceiro setor. E da parte do governo também, assim, se lá atrás a gente imaginou que os governos seriam super parceiros, hoje a gente já vê que muitas vezes essa parceria é dificultada, seja pela desenho, né, das formas de contratação, né? Então, por exemplo, a gente foi participar de pregão eletrônico aqui no Rio Grande do Sul. É um formato complicado, não considera a qualidade da proposta, né? O concorrente botou o preço lá embaixo, a gente não consegue fazer com qualidade dessa forma, então a gente se retira do processo, e a gente precisa, então, avançar um pouco mais, assim, em como, de fato, conseguir integrar esses atores para uma atuação mais articulada, assim, e bem-sucedida, e que leve em consideração a questão da qualidade, porque quando a gente fala de pesquisa, se eu não garanto qualidade na produção do dado, aquele dado não vai ter como ser usado, né? Então, são questões, assim, que eu acho que a gente precisa avançar. E olhando para o micro, mais assim para dentro das organizações, hoje o que a gente tem discutido muito no Cíclica é a formação de novas lideranças, assim, né? A gente não hoje, como cresceu, e a gente antes a gente sempre tinha algum dos fundadores ligados aos projetos, né? E hoje isso não é mais possível, porque a gente tem muito mais projetos acontecendo ao mesmo tempo, e a gente tem investido muito, então, nessa questão da formação das lideranças, que não é bem uma barreira, mas que é um desafio, assim, né, de ter pessoas que se identifiquem com esse papel da liderança e que consigam conciliar habilidades técnicas de pesquisa, mas também habilidades mais socioemocionais e de como influenciar, né, outras pessoas. Então, é um pouco assim do que a gente vem vivendo hoje no Cíclica. Ivone, obrigada. Infelizmente, pessoal, estamos chegando no final, a conversa estava maravilhosa, eu acho que, de fato, o Cíclica nos inspira muito, né, no nosso ecossistema, né, que a gente está falando aqui dos ecossistemas, nos inspira muito, porque é isso que você falou, a gente ainda vê muito, né, áreas, né, assim, muito mais do campo da saúde, enfim, tal, protagonismo nesse processo, mas que sim, há, sim, outras áreas, só que a gente precisa se encontrar, né, a gente precisa se encontrar, e eu acho que é um pouco o que você falou, a coalizão é esse espaço também, né, onde a gente possa se encontrar e, enfim, e conhecer um pouco mais da história, seja da Ivone, do Cíclica, né, ou projetos específicos das organizações. Então, já que a gente está chegando ao final,
eu queria escutar de ti, assim, desses 5 anos, assim, né, na direção, enfim, no processo todo, qual é o aprendizado que fica, assim, de tudo que vocês têm feito, enfim, até na sua história, né, assim, que assim, poderia o cíclico não existir na vida da Ivone, né? E o cíclico existe e talvez você seja a inspiração de uma liderança para esses jovens, assim, né, que estão vindo aí também querendo entender a pesquisa social aplicada, que sim é importante ela na tomada de decisão, né, a gente ter os estudos, claro que é isso, né, quando a gente fala de política de farmácia e previdência, a gente pensa muito as sínteses, revisões sistemáticas, enfim, tal, mas que o Brasil, ou quiçá a América Latina ainda é muito carente a depender da temática dos estudos primários, né, assim, então, essa relação, né, até recentemente eu tive esse diálogo, né, de como que a gente consegue pensar uma meta-análise, por exemplo, desses estudos primários que existem, ou incentivar mais os estudos primários, que isso é políticas formadas por evidência, né, quando a gente vê que, de fato, aquela síntese de evidência não temos, porque falta o dado primário, então vamos lá construir junto, né, o dado primário, que é um pouco que você estava falando do perfil do cíclico, né, de olhar para onde está o buraco do dado primário e a gente vai lá e vai construir. Quando não tiver o buraco, o cíclico também está aprendendo as ferramentas para ver quais são, né, as pesquisas, né, de dados primários, secundários, enfim, que pode também ajudar nesse cenário de pensar a pesquisa social aplicada. Então, queria encerrar assim, entendendo como que você vê, né, aprendizados, que conselho você daria, enfim, para as pessoas, enfim, que gostariam de estar nessa área, né, da pesquisa social aplicada no campo das políticas formadas por evidência, que você acha que ainda precisa ser transformado também, né? Porque é isso, nem tudo também já está resolvido, né, Ivone? Acho que tem coisas aí que a gente ainda precisa pensar. E é isso, a gente encerraria assim com você nesse diálogo final. E obrigada mais uma vez, Ivone. Maravilha. Eu acho que o principal aprendizado é que quem quer atuar no campo, né, da pesquisa social aplicada e mais amplamente em políticas informadas por evidências é uma produção muito coletiva, assim, né? Acho que em termos de diferenciação, assim, com o hábito que a gente cria na pesquisa acadêmica de uma produção muito solitária, muito individual, não. Aqui a gente tem que dar as mãos e por isso, assim, eu acho tão importante a participação em redes. Acho que essa é uma dica, enfim. A coalizão é um espaço muito bacana, de muita qualidade, né? A gente participa também da Rede Nacional de Evidência em Direitos Humanos, a gente participa do movimento ODS do Rio Grande do Sul, a gente faz parte de conselhos de outras organizações do terceiro setor, como, por exemplo, o Fundo Porto de Todos, que financia projetos de iniciativa social aqui, né? E teve edições especiais, inclusive, da enchente. Então, assim, atuar em rede, atuar de forma colaborativa, acho que não tem como fugir, assim, desse perfil, e para isso a gente precisa estar muito aberto, né? Então, esses tempos algumas pessoas me procuraram para saber como é que era uma organização, eu falo, a gente troca, porque a gente teve outras pessoas que fizeram isso para a gente, então também esse peito aberto, colaborativo, ético, né? É fundamental para que a gente construa esse campo com bases sólidas, assim, né? Com valores sólidos. E a outra dica, ou enfim, coisas que a gente aprendeu a gente, primeiro, a gente precisa reconhecer e nos dar crédito por aquilo que a gente sabe. Eu acho que talvez o cientista social venha de um lugar que muitas vezes coloca em dúvida frente às ciências mais duras o seu conhecimento, e isso não é verdade, a gente sabe muito e a gente tem condições de sentar na mesa e conversar de forma interdisciplinar. Então, valorizar o que a gente sabe. E, por outro lado, não se assustar com aquilo que a gente talvez ainda não conheça por completo. Às vezes, em uma proposta de uma pesquisa e gera uma certa insegurança. A gente aprendeu que também é preciso abraçar esses momentos, né? E aprender no processo, sabe? Porque isso faz parte um pouco de confiar naquilo que você já sabe e construir de forma criativa outras formas, né, de pesquisar. Acho que a pesquisa social tem muito disso, né? Cada realidade vai demandar um olhar específico de como produzir aquela pesquisa.
Então, acho que é um pouco isso, assim, né? Essa abertura está sempre aprendendo, né? Não, valorizar o que sabe, mas não estar fechado para novos aprendizados, assim. E por fim, eu quero convidar as pessoas a irem no site do Cíclica e conhecer, né, a nossa produção, que a gente tem muito orgulho, e, enfim, desde inclusão produtiva e sustentabilidade, políticas de jovens, socioeducativo, tá aí no terceiro setor, a gente está com uns trabalhos muito bacanas em parceria com o GIF, que olha para os investidores sociais privados do Brasil, que é uma área interessantíssima, que a gente tem pouco dado sobre isso, e enfim, então fica o convite aí para navegarem e conhecer um pouco do que a gente tem feito aí nos últimos 5 anos. Perfeito, estamos aí passando mais, gente, olha aí, que lindo, muito bonito o site do Cíclica. Então, a gente vai deixar salvo aqui na descrição desse vídeo todos os materiais, né, assim, links para acessar, mas eu acho que no site, né, Ivone, a gente consegue ver todos esses materiais, tudo que você falou, né, aí tem acesso às publicações, né, enfim, então, Cíclica sempre com, né, o compromisso ético de transparência também de todo o seu processo, então, os relatórios, então, fiquem à vontade, pessoal, em viajar pelo site do Cíclica. E aí, assim, muito obrigada, realmente, Ivone. Assim, foi muito bom. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Espero que tenha ficado à vontade desse bate-papo e te agradecer demais por participar aí desse novo formato das histórias de mudança da coalizão. Então, só agradecer mesmo. E eu, como que venho das ciências humanas sociais, sou arte educadora, né? Me sinto muito representada por tudo que você falou, de sim, a gente tem lugar nesse espaço das políticas formadas por evidência. Inclusive, é muito importante a gente ver a necessidade das sínteses de evidências qualitativas, por exemplo, né? Principalmente eu que sou da arte educação, mas estou na saúde, né? Então, as tecnologias em saúde, a gente precisa entender o usuário, com aquele medicamento, o que é melhor para ele. E muitas vezes aí você falou, né? A gente coloca isso como um pouco subalterno, isso não é para tomar de decisão. Claro que é difícil a gente escutar, né, Ivone? É isso que para o tomador de decisão, assim, escutar todos, quem vai receber, né, a política pública, não é fácil escutar, porque as demandas, as necessidades, quanto mais você escuta, né, mais vai absorvendo demandas, necessidades diferentes. Mas eu acho que é um pouco isso que você falou, né? Escutar, compartilhar, tomar uma decisão melhor, inclusive com menos custo, né, com mais qualidade, com mais aceitabilidade das pessoas, né? É melhor para o gestor, né? Dá trabalho, é isso que você falou, né? Precisa de um melhor investimento para uma pesquisa qualitativa, né? De um tempo que a gente vê que às vezes não é o tempo da política, mas a depender é isso, né? A gente está aqui para conversar, né? Enquanto pesquisador social, né? Então, assim, o que a gente pode também fazer no tempo da política, né? Eu acho que é um pouco que você falou até das enchentes, né? Eu acho que também tem esse papel assim, não dá para fazer um estudo qualitativo de 2 anos, 4 anos, né? Aconteceu lá, foi um momento lá, então assim, qual é o papel do cientista social também? Eu acho da gente refletir sobre isso, queria até deixar essa reflexão do tempo da política para o tempo também da pesquisa social, né? Que às vezes não condiz, aí você falou, às vezes de fato a gente fazer um estudo com entrevistas, grupos focais, analisar, às vezes dura muito tempo, né? Como as pesquisas primárias, né? Então, assim, também a gente pensar a gente nesse lugar, né? Que às vezes o tempo da decisão, infelizmente, não é o tempo da qualidade do dado, às vezes da pesquisa, e como que a gente também media isso, né, Ivone? Assim, principalmente em contextos como esse que foi aí da crise climática. Então, é isso, encerramos por aqui. Abraço a todo mundo. Sigam o Cíclica ali também nas redes sociais, né? Quando a gente vai deixar tudo ali no site. Continue acompanhando a coalizão. E é isso. Muito obrigada, pessoal. E estamos encerrando aqui a nossa live. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.